O setor de aves e suínos está preocupado com os custos elevados e também com a retração do mercado, o que pode gerar um aumento no valor final ao consumidor desses produtos. Por isso eu vou conversar agora com o Jorge Luiz de Lima, ele é diretor executivo do Sindicarne e vai participar com a gente ao vivo aqui no SCC Meio Dia para explicar essa situação. O consumidor está preocupado também, vendo esse momento de retração, enfim, na produção e já imaginando que o preço da carne pode ser alterado. Jorge, muito obrigado por nos atender. Explica para a gente agora como é que os senhores estão analisando este momento. É um momento muito delicado, já esteve pior. Conta para a gente como é que está a produção aqui em Santa Catarina. Bom dia. Bom dia a todos. A produção catarinense continua firme e forte, trabalhando de maneira incessante para atender todos os mercados, seja o mercado interno, seja o mercado externo. Acho que o que nos tem preocupado aí nos últimos tempos é a questão dos custos de insumos. Nós temos percebido aí, em decorrência de alguns fatores, como o aumento do valor do próprio grão, né? Estamos falando basicamente de milho e farelo de soja, estamos falando de outros insumos, como, por exemplo, os pré-mix, que têm todos preços fixados em dólar. Isso aí tem tido um custo aumentado nos últimos 12 meses e uma perspectiva não muito boa para o ano de 2021, também de manutenção desses patamares atualmente existentes. Só para termos um parâmetro, o milho, por exemplo, que ano passado tinha um valor determinado, X, esse ano tem um aumento de 60% do valor do que tinha no ano passado. Farelo de soja dobrou o preço. E quando nós falamos, por exemplo, de milho e farelo de soja, nós estamos falando da produção de ração que vai alimentar os animais no campo e que algumas rações, na sua formulação, tem essa composição ou milho ou farelo de soja em até 80% do que é produzido do grão com relação à ração. Isso nos preocupa, isso nos tem colocado num viés de certo receio de como se comportará daqui para diante o mercado relativamente aos grãos, porque, de alguma forma, nós já estamos aí há praticamente 12 meses segurando, trancando o repasse de quaisquer custos dessa natureza para o nosso produto final. E vejam, o produto final, quando eu digo produto final, eu não estou falando do preço de supermercado, nós estamos falando do preço na indústria. Às vezes o consumidor pode perceber um aumento na ponta final, mas na indústria ele tem sido segurado. Muito bem, deu para entender então o motivo da preocupação, o que está acontecendo agora, os custos que estão ficando mais caros para os produtores. A pergunta é, o preço então para o consumidor final, não é mesmo? Aquele que vai no supermercado, pega a carne na gôndola, ele deve ser reajustado quando e em quanto? Bom, nós temos algumas perspectivas, né? Se não houver no cenário do próximo quadrimestre uma alteração do valor do câmbio, se o dólar permanecer com esse valor alto como está e os grãos permanecerem nesse valor alto como estão atualmente e com escassez de produto principalmente, nós devemos aí ter a perspectiva de um aumento entre 4% e 6% no valor do produto na indústria, né? Isso, de alguma forma, reflete também para o mercado, mas preços de mercado, no supermercado, na ponta final, não são determinados pela indústria. Nós trabalhamos com essa perspectiva do aumento do produto na indústria sendo entregue ao consumidor final ou ao mercado que vai colocar para o consumidor final. Nós estamos falando entre aí, perspectiva 4% e 6% de alteração dos valores. Aumenta lá na produção, na indústria, não tem jeito, 4%, 6% esse valor é repassado, então pode preparar o bolso para esse reajuste também no preço da carne. Quero agradecer aqui Jorge Luiz de Lima, diretor executivo do Sindicarne, explicando para a gente esse momento difícil, o porquê os custos estão ficando mais caros, a produção de carnes aqui em Santa Catarina e como deve ficar nos próximos meses. Jorge, obrigado, bom trabalho, conte sempre com a gente. Obrigado, sempre à disposição. Obrigado. Sindicarne explicando para a gente, vem mais um aumento.